Nós estamos no Catecismo Ortodoxo. Essa é a terceira lição do nosso catecismo. E nós estamos na segunda parte, onde estamos ainda falando sobre o tema a miséria humana. Nós fizemos na aula passada já uma parte dessa temática. Fizemos a pergunta 3, 4 e 5. Como você vem a conhecer a sua miséria? Pergunta 3. Pergunta 4. O que a lei de Deus requer de nós? E a pergunta 5. Você consegue obedecer a tudo isso perfeitamente? Agora vamos entrar na terceira lição e fazer as perguntas concernentes. Antes de iniciar, irmãos, deixa eu dar aqui um aviso acerca do estudo do catecismo. Ele não deve se resumir ao nosso encontro aqui na igreja. É muito importante que vocês tomem e façam um resumo do que foi aprendido aqui na igreja. Vocês podem fazer isso revisando as perguntas, relendo as perguntas, examinando as respostas, consultando os textos da Bíblia. Então, se vocês negligenciarem essa parte, vai ser um prejuízo para vocês, porque há muito tesouro aqui e nós não temos tempo numa aula de aplicar um conteúdo da maneira como vocês podem fazer em casa, com mais tempo, fazendo leituras da Bíblia, etc. Então, não deixem de fazer a leitura. E vocês também têm a oportunidade de rever a aula, em casa também. Mas é mais importante do que rever a aula, se vocês já viram presencialmente, revê-la no catecismo mesmo, com o texto bíblico na mão. Então, façam durante a semana uma revisão do conteúdo. Pergunta número 6, vamos então iniciar. Deus criou o homem assim, tão mau e perverso? Essa pergunta ela é interessante porque o contexto, como nós vimos aqui, é que o homem ele está no estado de miséria por causa dos seus pecados, ele não consegue obedecer à lei de Deus naturalmente por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa que está nele, a natureza que o impede, ela o atrapalha, ela o inclina a desobedecer, a rejeitar a lei de Deus. A natureza pecaminosa leva todos os homens naturalmente a odiar o Evangelho, a odiar a lei de Deus e a odiar o próprio Deus e a odiar os seus irmãos, seus amigos, as pessoas de um modo geral. A grande pergunta é essa que está sendo feita aqui a sexta pergunta. Deus criou o homem assim, com essa maldade, com essa perversidade, com essa incapacidade de ouvi-lo, de obedecer sua voz, de obedecer a sua lei. O homem foi criado perverso, o homem foi criado mau. Como Deus criou o homem? A resposta, irmãos, diz assim: não, Deus criou o homem bom e a sua própria imagem, ou seja, em verdadeira justiça e santidade, de forma que ele poderia conhecer verdadeiramente a Deus, seu Criador, amá-lo com todo o seu coração e viver com ele em felicidade eterna para o seu louvor e glória. Há muitas respostas nesta resposta que nós precisamos examinar com mais cuidado. Se nós disséssemos simplesmente não, a resposta ficaria vaga, porque precisa de mais, você precisa explicar por que não. E a resposta aqui traz muitas explicações importantes. A primeira delas é que Deus criou o homem bom, não criou o homem mau. É fato que o homem é mau, mas Deus não criou assim. Deus criou ele reto, está escrito em Provérbios. Deus criou o homem bom. Deus criou o homem com capacidade. E, além de criar o homem bom, o homem foi criado à imagem do próprio Deus. Ele não é só uma criatura boa, ele é uma criatura que espelha a imagem do próprio Criador. O homem é a única criatura ao qual nos é dito nas Escrituras Sagradas que foi criado à imagem e semelhança do próprio Criador. Nenhuma outra criatura tem essa descrição apresentada nas Escrituras. Os anjos
eles também têm moralidade, eles também, como os homens, têm arbítrio, eles têm muita coisa parecida com nós, conosco, e eles também são mais altos do que os homens em alguns aspectos em que o homem é limitado, mas que os anjos não são limitados. Mas ainda assim, a Escritura, ela não afirma que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tem alguns teólogos que vão dizer que sim, pode ser que sim, mas a Escritura não está afirmando isso, é o que nós estamos aqui dizendo aos irmãos. Mas quanto ao ser humano, a Bíblia diz claramente que Deus o criou bom e o criou à sua própria imagem e semelhança. O Hercules Collins, que é o autor do Catecismo, ele vai apontar essa imagem e semelhança de Deus no homem, sendo representada aqui por alguns aspectos. Ele vai dizer justiça verdadeira e santidade. Essas são dois pontos em que o homem se assemelha a Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados com a justiça verdadeira neles. Eles não eram pessoas injustas sobre a terra. Eles cumpriam a justiça. Não havia injustiça neles porque não havia pecado neles. A injustiça, ela é um fruto do pecado. E quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham pecado, portanto não eram injustos. Eles eram pessoas verdadeiramente justas, que poderiam cair desse estado, como caíram, mas não estavam nesse estado até o pecado. E eles também foram criados em perfeita santidade. Isto é, mais uma vez, a santidade é um reflexo que nos deve fazer olhar para o homem como um ser imaculado até aquele momento. Um ser sem pecado. Ele não tinha pecado, por isso era um ser santo. Um ser que foi criado e foi separado pelo próprio Deus, foi colocado no jardim do Éden e foi dado a ele o privilégio de conversar com Deus, de andar com Deus e de adorar a Deus. Deus o separou. A palavra santidade na língua hebraica tem essa ideia de algo que é separado para um uso especial. E o homem foi separado de toda a criação para que ele se apresentasse diante de Deus de um modo diferenciado. A criação inteira, irmãos, ela deve a Deus a sua existência, mas o homem é o único ser que tem uma consciência completa disso. Alguns homens vão dizer que não, eu não tenho consciência de que devo a minha existência a Deus, eu nem creio em Deus, eu não tenho consciência que devo adorar a Deus. Quem disse que isso está na minha consciência? Não está na minha, não está na dele, porque agora o pecado domina, mas estava na consciência do primeiro casal, de Adão e Eva. Então, dizer que o homem não tem essa consciência é pecar contra Deus. O homem foi criado em justiça verdadeira e em santidade. E isso era suficiente para que ele conhecesse verdadeiramente a Deus, o seu Criador, para que ele amasse a Deus de todo o seu coração e para que ele pudesse viver em felicidade eterna para o seu louvor e a sua glória. Existe um objetivo na criação do homem. Note que a pergunta é se o homem foi criado mau e perverso como ele é hoje. E a resposta é que não. Ele foi criado em justiça, em santidade, ele foi criado apto a conhecer o seu Criador, a se deleitar no próprio Deus. Deus mesmo se revelava a Adão no paraíso. Ele mesmo estava ali instruindo, mostrando a Adão o que era reto, o que era certo. A teologia, irmãos, todo o aspecto, o espectro teológico, ele vai afirmar que Deus criou o homem com a lei de Deus gravada no seu coração. Isso está escrito aqui em Romanos pelo apóstolo Paulo. Então o homem foi criado com a lei no coração, de maneira que ele sabia o que era certo e o que era errado, porque a lei estava impressa no seu coração, nas tábuas de carne.
Elas foram para as tábuas de pedra porque o pecado obscureceu a lei no coração do homem. Não a apagou, apenas a obscureceu. Ele não é mais capaz de ler, de entendê-la. É como um livro que você tem aberto diante de você, você consegue fazer a leitura dele, está bem visível, mas se cair tinta negra em cima desse livro, você não vai mais conseguir distinguir as letras pretas da tinta preta. Talvez uma parte ou outra, uma palavra ou outra você leia, mas não consegue mais ler como antes. Assim é a lei de Deus no nosso coração, ela está lá, mas o pecado acabou por torná-la difícil para que o homem a compreenda, a enxergue, a entenda. Mas Deus criou o homem assim, apto a amá-lo, a adorá-lo com todo o seu coração. E o homem foi criado para viver em felicidade e em glória. Como ele teria felicidade eterna no paraíso se ele fosse uma criatura má e perversa a princípio? Claro que não. Ele foi criado bom. A Escritura afirma isso de maneira muito categórica em muitas passagens. O homem foi criado reto diante de Deus. Pergunta 7. Então, de onde veio a natureza humana corrompida? O homem é mau, nós constatamos isso. Não demora muito para você chegar à conclusão de que o homem é perverso. E nem precisa você procurar uma pessoa ou outra para você descobrir isso. Você consegue descobrir isso? A pessoa que está do seu lado, na sua casa, os seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais. Você vai começar a perceber neles, que são as pessoas mais próximas de você, as quais você mais ama, e talvez você seja a pessoa que eles mais amam, mas você vai perceber a maldade neles. Porque a maldade, ela está presente no coração do homem. Na verdade, se você fizer um exame minucioso de si mesmo, você vai descobrir rapidamente que o seu coração também é mau e perverso. Você não vai precisar pesquisar muito, gastar muito tempo para chegar à conclusão de que o homem é mau. Bom, se o homem é mau, mas Deus criou o homem bom, de onde veio essa maldade, essa corrupção da nossa natureza? Por que o homem então é mau, se ele foi criado bom? A resposta é a seguinte: essa corrupção veio da queda e da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Essa queda contaminou tanto a nossa natureza, que já nascemos como pecadores, corrompidos desde a concepção. Note bem, é muito importante, irmãos, vocês fazerem aqui uma divisa no estado do ser humano. Antes da queda e depois da queda. Antes da queda, o homem é bom, é um ser bom, é um ser capaz de fazer as escolhas boas, corretas, é um ser capaz de dizer e amar verdadeiramente a Deus. Ele pode dizer: Senhor Deus, eu te amo, e amá-lo de verdade. Depois da queda, o homem perde essa capacidade. Ele agora, com o pecado, com a queda, ele é inclinado sempre ao mal. Isso não quer dizer que ele não possa dar um beijo no filho, amar o filho, desejar coisas boas para as pessoas que estão à sua volta e até fazer coisas boas. O fato é que agora há inimizade e maldade no coração dele. A corrupção no seu coração. Isso é a miséria humana que nós estamos tratando nessa primeira parte aqui do catecismo. Ainda que atos de bondade possam ser vistos, essa bondade humana, ela é maculada pelo pecado. Não é uma verdadeira bondade. Muitos atos humanos são marcados por um egoísmo que se vê imediatamente quando a pessoa pratica um ato de bondade. Eu expliquei como exemplo na última aula de pessoas que dão contribuições financeiras, né, mas porque querem aparecer. Outras porque acham que isso vai garantir um lugar para elas no céu. Então elas estão preocupadas consigo mesmo, não com aqueles que elas estão ajudando. E ainda que haja uma preocupação com as pessoas que elas estão ajudando, uma preocupação verdadeira, há outros interesses
por trás disso? Toda ação humana é contaminada pelo pecado. Toda ação humana. Então é importante você começar fazendo uma baliza em antes da queda e depois da queda. Depois da queda o homem se tornou um monstro, irmãos. Ele é mau e perverso depois da queda. Toda a corrupção humana vem da queda, da desobediência. E também não é à toa que essa palavra foi dada, é uma palavra teológica, queda. É um termo teológico. Não é à toa que nós chamamos o primeiro pecado de queda. O que significa queda para vocês? O que é bom? Você estar em pé ou você cair? Queda leva você para baixo. Ela tira a sua estabilidade. Derruba você. Pode machucar, pode matar. De qualquer forma, leva você para o chão. E aqui o aspecto teológico que esse termo nos apresenta é o estado do homem que mudou, ele caiu. O seu estado ou status era um antes da queda, bem elevado, e agora é outro depois da queda, bem baixo. Por isso o nome queda. Então ele caiu daquele estado de bondade, de justiça, de santidade, de capacidade de amar a Deus, de rejeitar o mal, caso ele surgisse. Adão poderia ter rejeitado a oferta de Satanás. Eva poderia ter rejeitado a oferta de Satanás. Eles poderiam ter dito não. Tinham poder na sua vontade para isso. Essa era uma qualidade antes da queda. Hoje, essas qualidades não existem mais. Ele caiu, ele está no outro estado, o estado de miséria, como estamos vendo aqui. O estado de miséria. Então, tudo isso vem da natureza humana que foi corrompida por causa da queda e da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Aqui também, irmãos, é importante nós observarmos um ponto aqui. Talvez mais adiante isso aqui seja muito mais explicado. Mas veja, toda a humanidade cai junto com Adão e Eva. O pecado é lá no paraíso, a queda é no paraíso, mas toda a humanidade peca com Adão e Eva, porque a gente precisa olhar para essa passagem da Escritura, e na verdade toda a teologia bíblica nos leva a entender isso, que havia um pacto entre Deus e Adão, e nesse pacto o Senhor Deus disse que abençoaria Adão se ele obedecesse, e o amaldiçoaria se ele desobedecesse. Só que esse pacto, Adão estava representando toda a humanidade. Toda a raça humana estava em Adão. Se ele cai, todos caem com ele. Se ele é abençoado, todos são abençoados com ele. Por que Jesus Cristo é chamado segundo Adão? Ele também representa. Se ele obedecesse a Deus aqui na terra, todos aqueles que ele representa seriam abençoados. E de fato foram, e o são. Cristo veio para representar os eleitos, o seu povo. E como ele cumpriu cabalmente a lei de Deus e pagou o preço depois pelos pecados deles na cruz do Calvário, tudo foi passado para o povo de Deus. Por que você não tem mais pecado? Você é justo? Você é uma pessoa inteiramente justa, íntegra? Você obedece à lei de Deus perfeitamente? Não. Então por que você não vai para o inferno? Porque alguém obedeceu, porque alguém pagou o preço do seu pecado, alguém justificou você, com a sua justiça, justificou você, e com a sua morte, pagou o preço da sua morte. Então é o mesmo princípio pactual. Então, quando o catecismo diz que essa desobediência aconteceu por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, é preciso entender que havia uma transação pactual envolvida e a humanidade estava em Adão representada. Por isso todos caem em Adão. Todos estão nele. E a queda, como diz
o catecismo, ela contaminou a nossa natureza e nós já nascemos como pecadores, corrompidos desde a concepção. Não há ninguém na raça humana que não tenha pecado. Não há uma criança que venha ao mundo que não venha contaminada, corrompida pelo pecado. Isso aqui é muito importante, irmãos. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, porque às vezes a gente acaba imaginando que os bebês não têm culpa, são inocentes, são tão lindinhos, né, ali. Como é que uma criaturinha daquela já é tão corrompida? Não pode ser, mas é. A Bíblia nos ensina que elas já nascem em pecado, em miséria espiritual, corrompidas, com a natureza pecaminosa. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser má. Ela vai desenvolver a maldade que está nela rapidinho. Não se preocupe com isso. Vocês vão se espantar da capacidade de maldade das crianças. Vocês vão perguntar assim, quem é que ensina isso a essa criança? A maldade está na raça humana, irmãos. Todas as pessoas, inclusive as crianças, são más. E tem mais um detalhe. Essa maldade que nós encontramos nos bebês, eu não vou nem falar sobre os adultos, porque aqui não resta dúvida, né? Mas alguns até pensam que os bebês podem estar isentos disso. Também não estão. Mas, veja só, mesmo no ventre, as crianças já são pecadoras. A Bíblia nos diz que uma criança que está no ventre da sua mãe, que ainda não veio ao mundo, que está sendo ali gerada ainda, já há uma vida ali em formação, em desenvolvimento, já há um ser humano, este já é pecador. Então, pensem, irmãos, naquele primeiro ato, ou primeiro momento da concepção de um bebê no ventre de uma mulher. Naquele momento, naquele primeiro momento, aquela substância informe, como diz o Salmo 139, que ainda não tem a forma humana, mas que já é uma substância humana, ela já é pecadora, corrompida. O pecado já está nela. Ela já é um ser humano, já é culpada. Ela já deve, ela já precisa de um Salvador. Então essa ideia, meus irmãos, de que as crianças são inocentes, de que elas ainda não cometeram pecados, de que elas não têm culpa, essa é uma ideia que não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Não se enganem, vocês podem achar os bebês lindos, e são mesmo lindos, são criaturas amáveis, são criaturas maravilhosas do Senhor, perfeitas, mas são pecadoras. Nós podemos dar muitos bons adjetivos para os bebês, mas o fato inegável é que eles são pecadores. Eles não têm capacidade ainda por si só de exercitar na prática a sua capacidade, a capacidade de pecar que eles já têm, a potência de pecar que eles já têm. Eles, na verdade, não têm ainda a capacidade de praticar, mas eles têm a potência para praticar. Quando começarem a crescer, a se desenvolver, a amadurecer, essa prática é inevitável. O pecado vai ser exercitado de maneira inevitável. Tá? Vamos para a pergunta número 8, irmãos. Mas nós somos tão corruptos que somos totalmente incapazes de fazer algum bem e somos inclinados a todo mal? Há duas perguntas aqui. Vejam bem. A primeira pergunta é sobre o bem. Nós somos tão corruptos, totalmente corruptos e incapazes de fazer algum bem? Será que nós podemos fazer algum bem verdadeiro, mesmo que pouco? Segunda pergunta embutida é: nós somos inclinados a todo mal?
Primeira pergunta sobre fazer algum bem, temos a capacidade de fazer algum bem? E a segunda pergunta, se somos inclinados a todo mal mesmo. A resposta é sim, a não ser que nasçamos de novo pelo Espírito de Deus, não há como fazermos um bem verdadeiro. Toda bondade que sai de nós mesmos, por meio de nossas obras, nossos sentimentos, é maculado pelo pecado, como eu disse anteriormente. Não é um bem verdadeiro, perfeito. Não é o que a Escritura chama de bem. O que a Escritura chama de bem é aquilo que é isento de pecado, que não tem pecado. É claro que os nossos atos maus não são todos, eles não têm todos o mesmo grau de maldade. Alguns atos são são piores que outros. Assassinar uma pessoa é pior do que você roubar algo, por exemplo. Existem pecados piores, isso é claro. Mas o fato é que, olhando para os nossos bens, aquilo que a gente pratica de coisas boas, mesmo as melhores práticas que saem das nossas mãos, todas elas são manchadas pelo pecado, irmãos. Por isso elas não são consideradas boas nas Escrituras Sagradas. Talvez vocês não estejam acreditando muito nisso, não é? Talvez vocês digam, não, pastor, mas eu acho que o senhor está exagerando aí. Talvez tenha coisa boa, pastor, que a gente faça. Então lembrem do que disse o profeta Isaías, que a justiça, toda a justiça, é como um trapo de imundície diante de Deus. Veja, a justiça, a coisa boa, o melhor que o homem pode fazer, Deus olha e diz, isso é um trapo de imundície. É uma coisa podre, imunda, suja. Isso são as nossas boas obras, as nossas ações que nós consideramos boas. Elas são para Deus consideradas injustiça. Não há como nós fazermos o bem, irmãos, a menos, diz o nosso texto, que tenhamos sido resgatados ou nascidos de novo pelo Espírito Santo. Aqueles que têm um novo coração, um novo proceder, podem ainda assim agradar a Deus com coisas boas. Mas o homem natural, o homem nascido em pecado e não regenerado, ele não pode agradar a Deus em coisa alguma que ele faça. Coisa alguma. E além do mais, a única maneira pelo qual nós agradamos a Deus é porque as nossas obras são purificadas em Cristo. Cristo é como se fosse o filtro das nossas obras. Então, pense assim, você está adorando a Deus, exaltando a Deus, cultuando a Deus, cantando. Veja, tudo isso que nós fazemos a Deus ainda sai sujo de pecado. Mas Cristo purifica e leva até Deus, o Pai, purificado pelo seu Espírito Santo. Então, esse é o motivo pelo qual nós, depois de regenerados, podemos apresentar boas obras diante de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, pelo seu Espírito, purifica essas obras. E quanto à pergunta, somos inclinados a todo mal, a fazer coisas erradas, ruins, más, de fato, temos a potência de fazermos todo o mal? Sim. O homem, todo ser humano, aqui ninguém é exceção, todo ser humano é potencialmente capaz de ser o pior dos pecadores da face da terra. Talvez você pense em algumas figuras que estejam vindo à sua cabeça, homens maus, muito maus na história, conhecidos pela sua perversidade, conhecidos pela sua maldade. Irmãos, Stalin, que foi governante da União Soviética, no governo de Stalin, quase 100 milhões de pessoas morreram. O número é um pouco abaixo disso, mas é um número enorme. No governo de Hitler, 6 milhões de judeus, só de judeus, foram mortos. Hitler mandou exterminar todos os homossexuais, negros,
E todo judeu e testemunhas de Jeová, cristãos, ele mandava matar, exterminar. Você deve ficar horrorizado com isso, pois você, homem, ser humano, é potencialmente capaz de ser tal qual Hitler. Então, a questão é essa daqui. A pergunta é exatamente essa. Somos tão corruptos que somos totalmente incapazes de fazer algum bem e somos inclinados a todo mal? Sim. A inclinação da nossa natureza pecaminosa, irmãos, ela é capaz de nos levar a fazer coisas absurdas. Coisas que você diz assim, olha, eu não acredito que aquela pessoa fez isso. Você fica admirado, mas a inclinação ao pecado é tamanha que o homem pode fazer coisas inimagináveis. O apóstolo Paulo, um exemplo das Escrituras Sagradas, ele se alegrava com a morte dos cristãos. Ele matava o povo de Deus, ele caçava os cristãos, irmãos. Ele saía à caça, como um caçador sai à caça de animais no campo, na floresta. Assim era Paulo. Ele caçava o povo de Deus e se alegrava com isso, em perseguir e matar. Paulo entendia que estava fazendo uma obra para Deus. Veja a maldade do apóstolo Paulo. Muitos dos reformadores que nós conhecemos e admiramos pela sua teologia cometeram atos de maldade absurdos. O próprio Lutero, Calvino, cometeram atos cruéis contra os anabatistas. Os escritos deles falam por eles. Zwinglio, eles perseguiram os anabatistas, expulsaram anabatistas, tinham o Estado do seu lado nesse quesito. Às vezes, algumas pessoas tentam tirar essa culpa dos reformadores. Mas não, irmãos, eles também eram homens pecadores. Eles acertaram muito na teologia, ensinaram muita coisa certa, correta, graças a Deus. Mas não eram perfeitos, têm suas falhas, seus pecados também. E pecaram muito nesse sentido em relação à perseguição aos anabatistas. Então, o homem, ele é potencialmente capaz de ser tão mau quanto é possível ser. Qualquer homem. Por isso não se admire da maldade humana. Todo homem é capaz de chegar ao fundo do poço e descer um pouco mais. Cavar ainda o poço lá para descer mais fundo ainda. Essa é uma potência da natureza pecaminosa. É o poder do pecado sobre a natureza humana. É muito grande, irmãos. Pense nas lutas que você tem consigo mesmo. Não pense na luta sua com seus filhos para fazerem com que eles sejam melhores crentes. Pense na sua luta interior, no combate que você tem consigo mesmo, com a sua natureza pecaminosa. Porque o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz que é uma guerra. O apóstolo Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu pratico. E aí ele vai dizer que existe uma guerra travada entre ele, o seu espírito, não é o Espírito Santo, o seu espírito e a sua natureza pecaminosa. Estão se opondo. Ele quer algo, mas a natureza pecaminosa é forte, ela inclina para outro lado. E ele acaba fazendo o que não quer, como ele diz. Há uma luta. Olhe para as suas lutas diárias. Para os pecados que você luta para combater, as tentações que você sofre. Nós passamos por isso todos os dias. Dias piores, claro. Tem dia que a coisa está melhorzinha, né? Você está feliz, nada está te atingindo ali. Você está recebendo um descanso. Mas tem dias que parece que todos os anjos malignos estão ali diante de você te atacando de uma vez só. É uma luta real. Então, todo ser humano é potencialmente capaz de chegar até o fundo do poço, irmãos. A ser muito mal. Muito mal.
Eu quero abrir agora, irmãos, para perguntas, se houver, aqui dessa parte da lição 3. Essas 3 perguntas que nós examinamos hoje. Deus criou o homem assim, tão mau e perverso? Não. Então, de onde veio a natureza humana corrompida? Da queda e da desobediência de Adão e Eva. Mas somos tão corruptos que somos totalmente incapazes de fazer algum bem? Sim. E somos inclinados a fazer todo o mal? Sim. Sim para as 2 respostas. Perguntas sobre esses pontos aqui, irmãos. Começar com o seminarista? Estimule aí os irmãos, seminaristas. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, vocês têm perguntas sobre isso? Vocês sabem que são assim, tão maus como a Bíblia diz que vocês são, que o coração de vocês é corrupto, que vocês têm uma natureza humana que inclina vocês a desejar o que é errado. Vocês sentem isso, percebem isso? E o que vocês fazem quando isso acontece? Não acredito que vocês ficam sorrindo. Diante dos ataques. Muda o pensamento das coisas que estão chegando à mente, as coisas poluídas. É isso que você faz? Vocês precisam lutar, pedir ajuda a Deus, porque vocês sozinhos não conseguem vencer o pecado. Vocês precisam lutar. Veja, isso é uma natureza que vocês têm. Então, é uma natureza, é algo, é como se fosse a sua pele. Você pode mudar a sua pele? A cor da sua pele? Eu quero que minha pele hoje, eu quero que seja igual a do Incrível Hulk, fique verde. Você pode querer, mas ela nunca vai ficar. Não é? Você não tem poder para fazer isso. Então você tem que pedir ajuda a Deus na hora das tentações, porque às vezes elas vêm muito forte. Às vezes elas vêm sorrateira, devagar. Orem. Leiam as Escrituras para se fortalecerem com a instrução divina. Orem a Deus também. Isso aí vai depender, Leandro, em última análise, da benevolência de Deus. Porque se o Senhor estiver sobre nós, nos dando graça para resistir, podemos resistir mais do que outros. Entendeu? Se a gente for olhar só de maneira crua para a natureza humana, ou seja, se nós tirarmos Deus e você fizer essa pergunta assim, pastor, olhando só para o lado humano, por exemplo, só para o lado humano, o homem não tem essa capacidade. Então, esses graus de diferença, de força, de resistência que o homem tem, ele vem da graça de Deus. É bondade de Deus mesmo. É como se Deus desse uma injeção de graça em você. E é essa injeção de graça que faz com que você ore mais, com que você busque a Deus nas Escrituras Sagradas. Não é o contrário. Você não pode pensar assim, mas eu estou forte porque eu leio muito a Bíblia. Pois é, mas você lê muito a Bíblia porque Deus está te dando graça. Tem períodos que você não lê a Bíblia, por quê? Que você não busca tanto a Deus, que você não ora tanto. Mas tem períodos que você está mais forte. De onde vem essa força, esse poder, essa energia? Ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. Então, tudo isso está em primeira instância ligado à benevolência do Senhor e à graça do Senhor derramada sobre nós. Entende? Por isso que quando nós estamos num dia bom, ou seja, estamos resistindo, orando, espiritualmente fortalecidos, nós devemos louvar a Deus por isso. Agradecer a Deus por isso, porque se Deus nos entrega a nossa própria condição caída, se Deus disser, eu vou tirar minha graça, vou deixar ele por conta própria, qual seria o estado do homem aí? Ele seria liquidado pela sua própria vontade, pela sua própria natureza, entende? Então, todo sinal de ventura no homem, de crescimento, de espiritualidade, de santidade, de força, de resistência, deve ser creditada à graça de Deus que nos assiste, ao Espírito de Deus que nos assiste. É bondade.
em outras palavras. O que Salomão está dizendo, em linhas gerais, duas coisas. Ele diz que não existe essa questão das maldições familiares, né? Ou seja, aquela família dá tudo errado lá porque Deus lançou a maldição sobre aquela família, sobre aquela geração. Não. Veja, a maldição é a maldição da queda. Já foi lançada sobre todas as famílias, né? Foi isso que ele falou acertadamente. Agora, é diferente da gente olhar para uma determinada pessoa e dizer assim: Deus está pesando sua mão sobre essa pessoa. Isso não é maldição, uma maldição propriamente dita, é um juízo de Deus, é um castigo de Deus. Deus faz isso, castiga. Agora, maldição hereditária, familiar, não, isso não. Isso é totalmente antibíblico, é incabível. A Bíblia diz que Deus não vai fazer com que os dentes dos filhos fiquem embotados por causa dos pecados dos seus pais. Ou seja, o pecado dos pais não vai cair no pecado dos filhos. Não vai haver isso de jeito nenhum. Mas se uma pessoa é má, e ela é má por causa da queda, é claro que Deus pode trazer sobre essa pessoa um castigo, um juízo. E Ele geralmente faz isso, né? Ele traz um juízo ali, seja temporário, né? Até que a pessoa se arrependa, seja um juízo de fato. Deus pode fazer isso. E a outra questão que o Salomão também levantou, que é interessante, esse desejo que o Salomão está falando é pecado. De onde vem esse desejo? Da nossa natureza caída. Então, ela exercita o pecado. Existem dois tipos de obras aí, podemos dizer, de pecados. O pecado de desejo e o pecado da prática desse desejo, de colocar o desejo em prática, né? É como se você desse um passo a mais no pecado, certo? Você fosse mais ainda, piorasse ainda mais a condição. Mas o próprio desejo em si já é pecado. Agora é fato o que ele está dizendo, todos vão sentir desejos pecaminosos, porque nós temos uma natureza pecaminosa, o que não deixa de ser pecado, obviamente. Eu acabei de dizer para vocês que as nossas boas obras são manchadas com pecado, e Cristo as purifica, porque nós temos a natureza pecaminosa. A árvore boa, a árvore má, pode produzir fruto bom? Não, Jesus disse que não. Da fonte de água amarga, pode sair água doce? Ele diz que não. Do nosso coração caído, pecaminoso, pode sair coisas boas? Não, não pode. Então, as nossas boas obras são aquelas que são feitas em Cristo, são purificadas por Ele. Olha, se até as boas obras, elas acabam manchadas quando saem da gente pelo pecado, que dirá os maus pensamentos, né? Eles também, obviamente, são pecaminosos. Jesus diz, inclusive, sobre isso, né? Se olhar para uma mulher com intenção impura, no teu coração já cometeste adultério com ela. Então é pecado. Se consumar o ato na parte carnal, física, piora ainda mais o estado de pecado. A coisa fica pior. Exatamente. Foi tentado pelo mal, mas não pecou. Cristo, em sua natureza humana, foi tentado, sim, pelo mal. Mas como ele não era como nós, ele não tinha natureza pecaminosa, ele resistiu. Onde Adão caiu, e Adão poderia também ter resistido, Cristo resistiu. Exatamente. A nossa natureza pecaminosa, o fato de nós sermos pecadores, ele não nos abona em relação às nossas responsabilidades. Então, nós continuamos tendo responsabilidade, seremos cobrados por Deus. Como você falou, quando você, que é um pai, não orienta seu filho, não ensina seu filho, não luta com seu filho para melhorá-lo, para fazer enxergar as coisas, olhar para Deus, se você não faz isso, você não se importa, você tem pecado, porque você está deixando de exercer uma responsabilidade que Deus deu a você. Você é responsável por isso. Se você não faz, Deus vai cobrar, porque você está pecando. Então, as responsabilidades existem de fato, são nossas. São nossas. Certo, muito boa pergunta. A questão da hereditariedade, né, que você está querendo dizer, né? Você está dando um exemplo, você está querendo saber se não é uma questão hereditária, né?
Não, ali é uma consequência, é diferente. Então, por exemplo, se eu roubo um banco, eu sou um ladrão de banco, se eu for pego, a minha família vai sofrer consequências de muitas maneiras. Podem ser discriminados, fizeram nada, nem sabiam, o ladrão sou eu, mas eles vão ser discriminados na sociedade, as pessoas vão ter medo deles, não é? Achando que eles podem ser bandidos também. Segundo lugar, se eles dependiam de mim e eu for preso, eles vão sofrer as consequências porque vão passar necessidades. Então veja, as consequências do pecado, elas estão aí, elas são as consequências, entendeu? As consequências. Deus nunca chegou para os filhos de Davi, por exemplo, para Davi disse, olha, eu vou castigar teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos por causa dos teus pecados. Não, Deus não fez isso com Davi. Mesmo a gente sabendo que toda geração é pecaminosa, mas eles não foram punidos pelos pecados de Davi, eles serão punidos pelos seus próprios pecados. Se eles se converterem e buscarem a Deus, o Senhor os receberá também, não é? Então não é hereditariedade aí, viu, Douglas? Nessa questão de os filhos serem maus. Eles foram punidos pelas próprias maldades deles. Deus, como o Senhor que determinou todas as coisas, sabe os atos de todos os homens. Então Deus pode dizer, tu e teus filhos, né? Porque Deus sabe o que os filhos dele farão. Deus é o Senhor do decreto. Pois é, guerra, né? Ele trouxe maldição à família. Maldição não no sentido de hereditariedade, né? Mas como as maldições que eram lançadas ao povo de Israel. O Senhor puniu Israel por 70 anos no cativeiro. Israel era o povo da aliança. Até os filhos daqueles homens estavam lá no cativeiro e não tinham nem nascido ainda. Não é? Isso não é uma maldição hereditária que passa de pai para filho. É a situação em que o pai colocou o filho por causa do seu pecado. Não é uma transferência do pecado. Entendeu? Então, se eu, por exemplo, eu faço mau uso da minha riqueza, eu sou uma pessoa bem de vida, e eu acabo fazendo mau uso, eu sou um jogador, eu perco tudo que eu tenho. Meus filhos não têm culpa disso, mas eles vão sofrer as consequências, as circunstâncias que eles vão viver serão péssimas agora, entendeu? Por causa do meu pecado. Mas veja, é a questão circunstancial também. O que é importante entender é que o pecado, ele não passa do pai para o filho. Essa é a questão hereditária. Não há isso, entendeu? Há essa questão das circunstâncias e consequências, de um juízo vir. E mesmo nessas circunstâncias, é preciso entender o que eu falei agora há pouco. Deus diz assim, amaldiçoarei até 1000 gerações daqueles que me odeiam, lembre bem, daqueles que me odeiam, né, e quebram aí os meus mandamentos. Então, todos que são assim, que odeiam a Deus, quebram os mandamentos de Deus, receberão a maldição. Porque a maldição é para quem quebra os mandamentos. Veja, não é uma questão hereditária, é todos que quebram. Se o meu filho quebrar, o meu neto quebrar a lei de Deus, serão amaldiçoados, ou seja, receberão juízo. Maldição aí tem um sentido de juízo de Deus. Perfeito, Samuel, eu concordo com você integralmente nessa parte. E você também contextualizou muito bem, né, com a época em que nós vivemos. Então, hoje existe o bem e o mal na concepção popular, né, olhando para os políticos, né. Todos os dois são maus, porque todos os dois estão debaixo do pecado. Não podemos esquecer isso, como você falou. A salvação realmente não está neles, né? E você deu um exemplo muito bom também, falando sobre a violência e tal. Os homens culpam outros porque não assumem a sua própria culpa, não é? Então a violência existe porque o homem é mau, o homem é violento em si mesmo. Não é porque alguém fez o homem ser violento, porque o homem é violento mesmo, por causa da sua natureza.